Muito bem, são 9h19, 9h19 aqui no nosso Jornal da 8, e vocês também já podem estar acompanhando aí através da nossa live, já a presença aqui do professor Luiz Gustavo Siqueira, né? Vai bater um papo aqui com a gente sobre desafios, né, de base nacional comum aí, né? Enfim, seja bem-vindo, professor Luiz. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Dilson. Bom dia, Patrícia. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós tivemos até uma repercussão muito boa em relação à última presença. Sim, a última vez que o senhor esteve aqui, né? Isso, dos colegas que trabalham, até de diretores que me contactaram. Que bom. E foi feliz. muito bacana, né? Eu acho que a educação é um negócio que tem que ser levado mesmo ao primeiro nível, ao primeiro requisito, né, em relação à sua importância social. Sim. Né? Então eu coloquei um tema aí que eu julgo bem pertinente dentro do contexto da educação que a gente está vivendo hoje em dia. Sim. Né? Uns descasos onde não deveria acontecer. Sim. Né? Independente do nível de escolaridade, do nível de escolarização, o nível de educação que a gente tem, seja municipal, estadual, federal mesmo. Então, alguns pontos que a gente tem que esclarecer e justamente assim levantar um pouco essa preocupação que nós deveríamos ter, né? Maravilha. E quais são esses desafios, professor, então, hoje? Principalmente o desafio, como nós tínhamos citado aquela vez, né? A integração da família dentro da escola. Isso é uma coisa que a gente tem que bater nessa tecla muito, né? Hoje em dia, infelizmente, nós não temos... falou uma coisa muito séria. Desculpe interromper, ontem nós estivemos aqui com o capitão, né? Exatamente. Capitão. E ele falou sobre isso, capitão da Polícia Militar, que esteve aqui na nossa entrevista, e ele fez esse apelo também aos pais que se integrem mais, né, na vida dos filhos escolar, porque existe hoje, professor, assim, não sei explicar, mas assim, não é um descaso, mas assim, os pais estão deixando um pouquinho, né, assim, a escola fazer o papel que eles teriam que fazer, né? Isso aí, desculpa, pode dar continuidade. Só lembrando que ontem foi falado que abordar esse tema também da integração dos pais, né, junto com os filhos. Exatamente, perfeitamente, né? A polícia tem que se integrar junto com a família, junto com a escola, tem que ser uma rede de apoio muito grande ali. A educação social é uma coisa muito importante, isso, uma coisa que tem que ser resgatada, uma coisa que nós, quando estudantes, nós tínhamos esse elo muito grande. A família, ela apoiava muito mais a escola do que hoje em dia. Sim. Infelizmente, hoje nós temos assim, tem até uma charge interessante que eu vi esses dias, a escola em 1985, tinha no desenho o pai oprimindo a criança, assim, que notas são essas? E aquele menino com medo, assim, era dessa forma. Hoje em dia, essa charge seria atualizada da seguinte forma: os pais em cima do professor, assim, que notas são essas? Notas são essas. Então se atribui uma responsabilidade integral à escola em relação ao desenvolvimento da criança, à educação da criança, e se isentou ela daquela educação social, aquela que ela traz de casa. Mas aonde que está o problema aí? Se a gente for analisar o contexto da educação de anos para cá, nós vimos que se perdeu isso desde os pais mesmo, entendeu? Então, esses pais que foram já sofrendo com essa degradação, esse sucateamento da educação, principalmente da educação pública, e então não teve uma riqueza para se passar aos filhos. Então, de certa forma, isso criou ali um problema social, na verdade, né? Então, é difícil você, por exemplo, quando eu chego aqui, quando vocês chegam em qualquer lugar, é um bom dia, boa tarde, boa noite, é difícil quando você ouve isso de uma criança, por exemplo. Então não tem essa educação social, né? Os pais, eles utilizam, de certa forma, um poder de opressão em relação aos filhos, de você mandar seu filho fazer alguma coisa utilizando sua autoridade de pai. Mas você não pede: ô filho, posso fazer isso para mim, por favor? Então o aluno vai pedir isso, vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, você não fala isso nem para os próprios pais dentro de casa. Então, se não teve esse cuidado, né, de aprender. Não houve essa progressão em relação a isso. A gente fala que a criança é espelho dos pais, né? Então, isso é verdade, professor? É verdade mesmo, né? Eu acredito que sim. E muitas vezes sim, muitos, né? Também sou pai e a gente tenta... Procura dar o melhor exemplo, né, professor? A gente tenta fazer que ele se comporte com a gente da mesma forma que se comporte com os demais. Sim. Seja da família, seja os amigos, seja na escola, seja com o diretor e tudo mais. Então, tem que pregar essa escola. Como o capitão falou ontem, justamente dessa questão da proximidade,
a gente prega muito essa questão, né, de você cria cidadãos na escola para que esses possam se tornar cidadãos de verdade. Então você cria conceitos, pelo menos a proposta é essa, você cria conceitos para que a pessoa seja uma pessoa de bem, né? Tem um slogan assim, uma frase interessante. Busque seus filhos na escola sempre para que você não tenha que visitar na cadeia futuramente. É verdade. E é pura verdade. Verdade. O pai que se preocupa na escola, que conhece o professor, que conhece a escola, conhece o que acontece dentro do contexto escolar ali, ele vai se preocupar muito mais, ele vai se precaver muito mais quanto a qualquer outro problema que venha a ver. Quem que meu filho está andando? Colegas de escola. Quem são os colegas de escola? O que o professor prega dentro da escola para ele? É aquele professor lá, o tal. Então ele precisa conhecer o contexto da escola, a proposta da escola, e justamente a coisa vai fluir muito mais corretamente do que deveria. Inclusive, as ameaças da sociedade são muito grandes, a gente sabe muito disso. Grande, né? Principalmente nos dias de hoje, né, professor? Onde existe complicado, uma maldade. Se banalizou aquilo que a gente via como crime antigamente, como, sabe, uma coisa absurda. Hoje em dia é banalizado, é normal fazer isso, é normal usar droga na escola, a própria criança vai convivendo com isso, normalizando certas situações também que não poderiam ser normalizadas, né? Nossa, e como tem, né? Bom, e falando um pouquinho aqui da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, na verdade, foi um aperfeiçoamento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 21 de fevereiro de 1996, que é a Lei 9.394. A resolução número 2, de dezembro de 2017, estabeleceu uma reformulação disso. Então, a principal coisa aí é estabelecer uma progressão, coisa que a LDB não pregava dessa forma. Ela estabeleceu diretrizes. Agora, a BNCC, além das diretrizes, ela estabelece uma progressão. Ou seja, o grande problema da BNCC, voltando um pouquinho aí, é o seguinte: ela foi lançada no ano de 2019, foi criada a partir de 2017, sendo no início do ano letivo 2020 a sua implantação efetiva. Certo. Só que, se a gente lembrar, a gente está no meio de uma pandemia que foi uma coisa muito louca ali, que aconteceu. Todo mundo ficou tipo, o que está acontecendo? Quem mais sofreu foi as crianças também, né? Fora das escolas. Não, então, isso a gente paga até hoje. Até né? hoje. As crianças demonstram uma defasagem de aprendizagem hoje, que ainda é uma herança da pandemia, dessa né? No pandemia. Caso desse tempo todo sem estudar. Exatamente, e o tempo sem estudar, e se perdeu o elo com a escola, foram atribuídos aos pais um papel que não haveria, obviamente, uma preparação. O pai passou a ser professor dessa criança durante... Nós dávamos aulas online, mandava atividade, o pai... Então, nós encarávamos uma situação ali, por exemplo, na época, eu era professor da Rede Municipal de Ilhabela, e nós encarávamos uma situação assim, o pai não sabia fazer a tarefa da criança. A criança que sabia, mas o pai não sabia. Então você caiu lá nos primórdios, né? O pai não foi alfabetizado corretamente, você atribuiu uma função para ele que não haveria como. Então a deficiência foi piorando. E hoje ainda está se pagando. Como é que você vai dar seguimento a uma coisa que você não terminou a primeira parte? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Não houve essa progressão, né? Então a BNCC é um documento normativo, ela tem um poder de lei mesmo, de ser implantada dentro da organização das ordens de desenvolvimento sustentável, que é organizado pela ONU até 2030, teria que ser efetivamente cumprido tudo isso. Então nós temos as chaves aí de habilidades, atitudes, valores e conhecimento. Então a BNCC, 60% dela foi composta, e dentro da realidade de cada comunidade escolar, cada região, esses 40% haveria de ser composta por um PPP, um projeto político-pedagógico de cada um, para que a partir daí se enriquecesse esse currículo. Enriquecesse no sentido de valorização da cultura local. Sim. Para você ter ideia, nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas, dentro da BNCC, a recomendação é que se mantivesse a língua materna e não o português. Certo. Porque é uma valorização da cultura. A diversidade cultural que a gente tem no Brasil, pelo tamanho dela, isso é uma realidade, um documento normativo de implantação nacional, tanto em escolas particulares, públicas e privadas, né? Não no ensino superior. Isso é direcionado para a educação básica. Certo. Então, assim, o interessante é isso, você valorizar a cultura local. Eu, por exemplo, como professor de educação física também,
a gente vê que eu passei 11 anos no estado do Amazonas e lá a gente via uma situação diferente. E é muito curioso isso, quando demonstra essa questão de cultura. As brincadeiras, os jogos, eles têm nomes totalmente diferentes. Eu conheci jogos e brincadeiras que nós não tínhamos aqui. Eu, então, secretário de Educação no município de Ironepé, e uma vez um prefeito até me chamou e falou: Luiz, vem cá, vamos organizar os Jogos Indígenas. Eu tenho 6 etnias indígenas dentro da área de abrangência do município. E para mim foi um desafio. Eu falei, nossa, primeira vez que eu vi índio de verdade, vamos dizer assim. E organizar isso, e busquei apoio, muita gente me ajudou ali. Nós organizamos os Jogos Indígenas da região da calha do rio Tarauacá, que é um afluente do rio Juruá. Lá eles trabalham muito essa nomenclatura. E foi um desafio também. Mas aí você vê aonde que a BNCC quer chegar. É valorizar essa cultura local. Né? Seria a maravilhoso. cultura caiçara, por exemplo, tem que ser valorizada. Nós tivemos... Até aproveitar aqui a oportunidade de mandar um abraço também aos meus gestores, eu que trabalho em 3 escolas, né? A minha diretora Priscila, da Escola Municipal Arlete Nascimento, lá em Maresias, o Peixinho Dourado, a Alessandra, coordenadora, a Poliana, vice-diretora, a Andréia, e é uma equipe muito bacana, o diretor Leandro ali da Escola Maria Alice Rangel do Jaraguá. Certo. E a professora Sandra, a coordenadora Thaís, da Escola Bolinha de Sabão, de toque-toque pequeno. Então, assim, maravilha. É pra lá e pra cá o tempo todo. E são né? educadores maravilhosos, né? Que a gente sempre gosta de ressaltar a importância deles. Eu tive a sorte esse ano, né? Eu tive a sorte esse ano de trabalhar em 3 escolas com realidades diferentes. Sim. Então isso, para mim, é uma contribuição educacional muito grande. A gente aprende a trabalhar desafio, com comunidades. Né, professor? Um desafio também. E isso é um desafio. Um desafio diário, Características né? diferentes, são níveis socioeconômicos diferentes, são comportamentos diferentes, são pessoas diferentes. Sim. Mas é uma gestão que contribui bastante com a gente, que leva a coisa bem a sério. Então eu tive essa felicidade de estar inserida hoje nessas comunidades escolares, que a gente consegue, com esse devido apoio, a gente consegue desenvolver um negócio bacana. E o apoio dos pais também é muito importante. Até citar a questão lá da Escola de Maresias, a gente tem uma integração lá. Eu acho legal, a diretora ela conseguiu trazer esse elo, ela consegue fazer isso, sabe, trazer esse elo, fortalecer, agregar, né, os pais, fazer essa manutenção de sempre estar integrando a família dentro da escola. Então pais que eu tenho contato, pais que observam as atividades que eu posto até lá no Instagram, ou mesmo no status, no grupo dos pais, né, exatamente, lá que eu estou inserido, como todos os outros professores, e os pais dos alunos de cada turma. Então eles apoiam, eles valorizam, eles questionam a questão por que isso, né? E resgatando aquele tradicionalismo. E isso a BNCC também coloca. Certo. Vocês lembram, a gente lembra, quando nós chegávamos na aula de educação física, tinha aquela balança com aquele metro que a gente fazia biometria. Eu faço isso com meus alunos. Eu fiz de todas as minhas turmas. E a gente não vê muito isso hoje, né? Não vê isso. Eu ando com uma balança na minha mochila, entendeu? Porque eu acho que isso valoriza a importância da própria educação física. Sim. Como professor que diversifica a questão das suas aulas. A gente entrou em discussão lá, o que melhora a educação? Uma vontade do professor, o aluno interessado, porém, a vontade do professor exige alguns complementos, uma remuneração justa, é uma formação continuada, é uma coisa que também estou em contato com algumas escolas aqui de Caraguá, como de São Sebastião também, a questão da formação continuada. O professor ele tem que se aperfeiçoar o tempo todo, as coisas mudam muito rápido. Né? É verdade. Né? E também quando você diversifica as suas aulas, você foge daquele comum, daquele tradicionalismo, isso capta o interesse do aluno. Eu vejo nas minhas que eu fico, claro, antes de avaliar o aluno, você precisa se autoavaliar. Falei, nossa, será que foi bom? Deixa eu pensar numa aqui que eu possa alcançar um número de alunos maior. Eu tenho alunos deficientes, tenho alunos cadeirantes, tenho alunos TEA, TDAH. Então eu tenho que procurar uma atividade. Já tive questionamento de mãe falar, por que minha filha não participou? O senhor tem que fazer uma atividade para ela. Eu falei, não tem que fazer uma atividade para ela. Antigamente, o professor fazia uma atividade, o aluno chamado diferenciado ou especial, ele ficava de fora. Isso totalmente, não existe a inclusão aí. Então hoje em dia essa inclusão é colocada de uma forma que a sua atividade ela tem que ser construída, a aula, independente da disciplina, construída a ponto de que você avalie, se autoavalie e veja que a possibilidade de participação de todos os alunos, todos integralmente. Certo. Então eu tento fazer isso, às vezes consigo, às vezes não.
Então eu falo, se eu não conseguir alguma coisa, eu tenho que mudar. Então isso é uma autoavaliação. E eu gosto disso, eu acho que a partir do momento que você gosta de fazer o que você faz, e você faz com amor, você se dedica e tenta melhorar cada vez mais, buscando mais soluções, para que o aluno olhe para você e fala, nossa, que aula legal, eu gostei, te abraça e veja a vontade de você. Isso é para importante. mim é prazeroso demais eu entrar na sala de aula e todos os alunos vêm te abraçar, só falta te derrubar, porque... O carinho, né, o carinho, carinho, você fala, nossa, eu gosto de você aqui, eu gosto da sua aula. Eles saírem aprendendo mesmo, né? Não simplesmente passando tempo, mas aprendendo, interagindo com o professor. Isso, e essa divisão de conhecimento, né? Você fala, você tem uma coisa imortal nessa vida, é o conhecimento. Sim. Né? Nós Nunca utilizamos de métodos, de palavras, de conselhos de pessoas que disseram isso há mais de 1000 anos, por exemplo. Olha, então, isso é imortal. E eu gosto muito disso, é muito prazeroso, né? Quando você fala, tem gente que tem uma certa inveja de um outro profissional. Eu falo, para mim é um privilégio você trabalhar com pessoas que sabem mais que você. Não é, a gente vai aprendendo. Eu adoro fazer isso, sabe? Discutindo com colegas ali do trabalho, até citar aqui o professor Cristiano, Tierno, Jefferson, Bruno, que trabalham comigo, e a gente montou um grupinho nosso que a gente troca experiências. Isso é maravilhoso, entendeu? Muito bom, Cada um tem uma realidade diferente, eu vou aproveitar o que ele faz, ele vai aproveitar o que eu faço. Sim. Tem um negócio ali que o professor tal falou para mim. Então isso é fascinante. Nós tínhamos, o ano passado também, trabalhei na Barra do Una. Até mandar um abraço pro professor Tiago, professora Fabi, professor César, a diretora Úrsula, a coordenadora Márcia ali, da escola Sebastião da Costa, lá em Barra do Una. E nós tínhamos uma integração muito grande. A escola era muito humanizada nesse sentido. Que bom. E era um ambiente maravilhoso de trabalho. E a gente discutia muito essa questão de metodologia. Você via professores que você falava, não aula isso, aquilo, mas por mais capaz que era, mas estava ali no intervalo dele planejando a aula, procurando um método melhor para atrair a atenção desse aluno. Então, essa preocupação é muito interessante. Muito né? bom. É gostoso quando você cria ela, é gostoso quando o pai te encontra na saída, né? Falando, professor, meu filho, né, gostou da aula. Professor, meu filho não pode participar hoje porque ele sentiu mal ontem. Essa preocupação, essa valorização. Sim. Não simplesmente aquele mecanicismo de você entrar, encarar esse aluno da aula de que você acha pertinente dentro do conteúdo e acabou. Acabar o horário e ir embora, não. Acabar o horário e ir embora, então. É fazer com a alma, com o coração e com a determinação de cada um, né? A gente tem problemas, todo mundo tem seus problemas, mas eu acredito que a partir do momento que você entrou dentro da sala de aula ali, o ambiente tem que ser mudado. Sim. Você não pode transmitir isso para ele, porque a resposta é muito grande. Existem muitos alunos ali. Sim. É 1 para 30, e esses 30 estão esperando coisas positivas de você. Sim. Não é? E cada um chega de um jeito, né? Alguns chegam, né, com preguiça, outros chegam, né, que levou bronca dos pais, dormem. Vai dormir? Durma. Sem problema nenhum, fica quietinho aí. O subconsciente vai aprendendo. O menino está dormindo lá, deixa ele dormir e tal, ele está descansando por algum. Então a gente briga isso, a gente se preocupa com esses princípios da educação integral, né? Existe o ensino integral, né, que se prega. É um projeto que aqui em Caraguá agora está começando a ser restabelecido com essa nova gestão. Sim. Que ela se perdeu na última gestão. E é um negócio importantíssimo também. Apesar que, quando se fala de escola integral, os pais amam isso, no sentido de, a gente sabe, hoje em dia o homem trabalha, a mulher é chefe de família. Então, se existe essa preocupação, meu filho, eu sou pai também, e a gente fala assim, poxa, o dia que o meu filho não tem aula... É uma preocupação constante, é verdade. Quem que vai ficar com ele? Minha mãe, né? Mandar um abraço para ela, deve estar me ouvindo também. Minha mãe foi professora 45 anos ela da vida dela. Ela também foi, né? Que maravilha. Um beijo. Ela tá ela. Tá com meus Fala filhos o nome agora. dela pra gente. A professora Rosa Maria. Rosa Maria, grande beijo. José tá aqui. Que bom. E tem a minha irmã que mora aqui também. Então, todos da área da educação também. Não, minha irmã é dentista, a doutora Juliana Garcia. Que legal. Então, assim... mas minha mãe ajuda muito com meus sobrinhos, com os meus filhos também, por uma necessidade atual, assim, e eu vejo que eu aprendi muito também naquilo que ela fazia. Ela foi minha professora. É o que eu imagino, né? O que eu imagino. Mas tem aí um grande exemplo, né? De educação, de educador, né? Do caso. Também. Com a professora Rosa Maria. Os meus filhos são o meu laboratório, de certa forma. Não quer dizer que, até aquele termo, carro de ferreiro, espeto de pau, não quer dizer que eu chego em casa,
Até deveria, isso é uma falha minha como pai também. Mas chegar em casa, às vezes, pegar meus filhos e fazer as brincadeiras. Esses dias eu até pedi, eu estava fazendo a brincadeira lá com eles. Mas é assim, é um laboratório em relação a eu compreender, às vezes, o comportamento. Eu tenho alunos, a grande parte dos meus alunos, a idade é de 6 anos. Eu tenho um filho de 6 anos. Então, assim, às vezes eu passo a compreender, ultimamente eu tenho compreendido mais o comportamento deles em comparação com os meus, que são diferentes. Então tem aquele que é mais, que é menos, que tem assim, e eu consigo compreender. Então isso para os pais isso também é importantíssimo, tem que ser essa forma, né? de compreender o comportamento do seu filho dentro da escola e fazer essa relação do comportamento dele na escola em relação à casa. Então um menino que... mas em casa ele é um santo, que ele apronta. Então, de repente essa opressão que você tem em casa nós não temos na escola, porque é um papel diferente. Sim. Mas que o comportamento dele seja alinhado tanto em casa como na escola, a questão de educação, tratamento e tudo mais. Sim. Né? Bom, em relação à escola integral, como está dizendo, né, os princípios da educação integral é quando você se preocupa em aumentar o seu leque de conhecimento, mas valorizando aquela bagagem, aquela habilidade que ele já possui e aquele conhecimento social que ele já traz dentro da cultura dele, da comunidade dele, né? Certo. Então isso é uma coisa que tem que ser valorizada. Essa progressividade, ela começou a ser implantada principalmente na escola integral em sentido das disciplinas que foram implementadas. Hoje em dia nós temos, por exemplo, o projeto de vida. Acho que, né, se for pensar na realidade, todo mundo tem que ter um projeto de vida. Sim. Você tem que ter um projeto de vida na sua vida. Você fala, não, já fiz tudo que eu queria. Você com 20 anos, você parar e falar, não, já fiz tudo que eu queria fazer na vida, agora eu vou ficar de boa. Que isso? Não tem como. A gente tem que almejar coisas maiores. Sim, acho que e sempre, né? Sempre. Não ganho pessoal, não ganho profissional, emocional e tudo mais. Mas essas disciplinas, como o projeto de vida, as disciplinas eletivas, que o professor escolhe um tema ali para ser aplicado que ele acha pertinente na comunidade. Os alunos elegem isso. Vamos trabalhar o quê? Esportes, culinária. É um negócio muito bacana, né? Envolver, né, em várias atividades também, né? Extracurriculares, né, no caso. A proposta da escola integral, do ensino integral, é essa. Precisa de uma reformulação? Precisa. Essa mudança de gestão política que nós temos, ela sofre um pouco com isso. Até uma coisa interessante citar, a BNCC é um negócio muito importante, mas ela não chegou a ser implantada efetivamente porque ela foi lançada no meio da pandemia. Peraí, vamos resolver essas pendências passadas aqui para a gente levar efetivamente a implantação disso. Sim. Até o ministro na época da BNCC, que assinou a BNCC, o professor Rocieli Soares, que posteriormente foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, que pela condição atual da rede estadual aqui no Estado de São Paulo, a gente morre de saudade dele, porque a coisa está um absurdo mesmo, que a gente vê, uma coisa assim, surreal, em relação à postura do secretário de Educação com os professores, com os alunos e com a estrutura educacional que se tem no Estado de São Paulo hoje. Em relação à rede municipal de ensino aqui de Caraguá, é uma proposta que, pelo que eu vi, pelo que eu conversei com alguns professores e gestores, ela tem sido aceita com uma certa expectativa em relação à implantação dessa escola integral novamente. Sim. Eu cheguei a trabalhar ainda no CID ali do Tinga, alguns anos atrás, ainda integral, e era uma proposta muito boa. E isso se perdeu e agora a proposta é que retorne isso, né? Mas, e o que o senhor acha que vai ser implantado, inclusive, a escola Bernardino, me parece? Sim. Vai ser implantada agora no segundo semestre a doutrina militar. O ciclo militar. Como é que o senhor vê essa medida? Tem alguns professores que estão a favor, tem outros contra, tem pais a favor, tem pais contra. Como é que o senhor acha isso? Isso cabe uma discussão bem ampla ainda. Numa opinião pessoal minha, eu sou totalmente a favor, pela questão da rigidez disciplinar, uma coisa que se perdeu muito. O aluno, na minha época, nós tínhamos momentos em que você levantava para o seu professor entrar em sala de aula. Sim. Hoje em dia o aluno sai da sala, que ensino médio, então... Ai daquele que não levantava. O respeito quando chegava visita também na sala de aula, tínhamos até um bordão para expressar, né? Bom dia, senhora diretora, bom dia, seu professor.
Então isso é uma coisa que se perdeu. O resgate disso é muito difícil. Claro, essa doutrina que se prega dentro da escola é diferenciada. Eu costumo falar, o projeto político-pedagógico escolar, ele tem que ser alinhado com todos os professores, obviamente, com a gestão e a comunidade escolar. Mas a metodologia pertence a cada um. Só que essa metodologia, ou seja, como você dá a sua aula e como eu dou a aula, Sim. é diferenciada, obviamente. Mas em que não se fuja, não se perca da proposta curricular que a escola estabeleceu. Então, assim, essas questões de opiniões são eu acho que ela tem um cunho bastante político ali. Mas se for pensar em termos de ganho, vamos avaliar pelo histórico. As melhores escolas do Brasil são cívico-militares. Os melhores colégios do Brasil são colégios militares. Entendeu? Essa questão de violência na escola, se você avaliar os em Taubaté, por exemplo, que já existe há um certo tempo, aqui no Vale do Paraíba, que mais efetivamente se implantou isso, elas têm apresentado resultado excelente. Né? No Norte e no Nordeste, onde existe já as escolas cívico-militares, têm apresentado resultados excelentes. Então, por que não apostar nisso? Pode ser implantado num caráter de experiência. Não deu certo, a gente retorna atrás. Eu acho que, mas isso é uma opinião própria, uma opinião minha. Cabe discussão, tem gente que concorda, tem gente que não. Mas eu acho que em caráter de experimentação, como foi feita em outros tipos, como em sala ambiente, que existia em uma época que o aluno, a sala era criada, criando um ambiente alusivo àquela disciplina. Não era o professor que trocava de sala de aula, era o aluno que saía da sala. Aula de geografia, vamos para a sala de geografia. Aula de matemática, para a sala de matemática. Então, uma experimentação. Alguns lugares deu certo, alguns não, mas uma questão ali de gestão política, isso acabou se extinguindo. Então, eu acredito que a escola cívico-militar, ela cabe uma discussão mais ampla. Eu vejo até no caráter de plebiscito mesmo. Se a gente vive uma democracia, vamos viver realmente essa democracia. Né? Se fala muito em gestão democrática, então vamos viver essa gestão democrática efetivamente, para que seja implantada realmente. Mas na minha opinião, eu aprovaria sim. Sim, eu acho que, e dentro do contexto não será 100%, né? Será as disciplinas normais e terá, incluindo aí o ciclo militar, né? Exatamente. Aí, talvez vai ser alguém da Polícia Militar. Na verdade, assim, a gestão, a gente não sabe ainda quem vai dar essas aulas. Isso não foi efetivamente. Os professores se manteriam os mesmos. Que a proposta, pelo menos inicial do governo, que a Secretaria Estadual de Educação, no caso, ela faria uma seleção, selecionava algumas pessoas, alguns profissionais, basicamente militares da Polícia Militar, reformados, aposentados já, que fizesse parte da gestão. Não é uma substituição de tirar aquele diretor tal, e não é uma escola militar, como tem, por exemplo, escolas especialistas da aeronáutica lá em Guaratinguetá, a Escola Preparatória de Cadeias do Ar, que são escolas puramente militares, com norte, esse né? cunho. Em Fortaleza parece que tem uma escola do Exército. Isso, Colégio Militar de Manaus, tem os colégios militares que pertencem ao Exército. Ali o cunho é totalmente militar mesmo. Essa cívico-militar tem essa integração. O pai de repente não concorda, meu filho está aqui, não concordo. Você tem a opção, como você falou, não é uma implantação 100%. Você tem a opção de mudar seu filho e colocar numa escola que não seja cívico-militar. Sim. Então se torna opcional. Agora, da mesma forma que um pai que tem um filho que estude uma escola tradicional, concorde com esse tipo de educação, que ele passe a matricular esse filho numa escola cívico-militar. Então existe, essa é a democracia, essa é uma questão de respeitar opiniões. Entendeu? Eu apoiaria sim, com certeza. Maravilha. Bom, são 9h48. Professor, é um assunto bem legal, o senhor que já esteve aqui da outra vez, nós estendemos e a gente fica estendendo o assunto, mas nós temos que entregar o nosso jornal. Muito interessante também, né? Por nós ficaríamos até o meio-dia. É verdade, é gostoso você falar de educação também. Isso instiga a gente tentar procurar soluções cada vez melhores para que a gente... E através do seu conhecimento, saber como é que está a situação aqui do nosso litoral norte nesse sentido. E eu fico muito feliz em saber e convidá-lo para uma próxima vez. Fico à disposição. Para a gente poder dar continuidade nesse trabalho. Falarei aqui o que for necessário aí e agradeço aos ouvintes, aos colegas, aos amigos que estão me ouvindo aí. E
fico aberto a sugestões, fico e até aberto voltar no programa Comando da 8, que eu realizo todo sábado, das 8 ao meio-dia, para que o senhor tenha mais tempo, pouco para poder... Com certeza, estarei aqui com o maior prazer. Né, fazer essa explanação de uma forma até com um bate-papo com outras pessoas da educação. Vamos bolar isso daí? O que o senhor acha? Com toda certeza, será um prazer estar aqui. Bom. E tem um pessoal acompanhando o senhor aqui, esse deve ser suspeito, viu? A Laís Santos, o Otávio está ligadinho para ver o professor. Eu acredito que o Otávio é um ex-aluno meu da Barra do Una. Isso. É um rapaz muito bacana. Se formou ano passado. E um abraço aí para ele também. O Tiago Caetano, manda um abraço para o meu amigo Luiz. A Selma Éder e família aqui, parabéns a todos os envolvidos. Abraço. São os avós dos meus filhos. Que bom, que bom. Abraço para eles também. Pra vocês. E a Edna Campos, abraço. Edna Campos, ex-aluna também, hoje em dia biomédica. Que maravilha, que honra, né, professor? Olha aí. Um abraço, Edna. A gente fica muito feliz, viu, com isso. Tá legal. Então, esse é o reconhecimento, né? Então, foi a gente seu fica aluno feliz. E hoje está aí reconhecendo aí. Então, a gente tenta contribuir cada vez mais, né? Isso aí. Mas é isso aí, eu agradeço aí os ouvintes, agradeço que agradece, agradeço a Patrícia também pelo espaço. Nós que e eu fico à disposição senhor, sempre. Nós que agradecemos mesmo. Né, quando necessário, a comunidade precisa, né, dessa comunicação e saber de um educador como o senhor, né, como é que estão a situação. Que bom. E a gente se preocupa, muito esclarecedor. Disso, muito obrigada. Mandar também um abraço aqui que está na nossa live, a Dinorá. A Dinorá, lá da Massaguaçu. Está mandando um bom dia aqui para todos nós. E a Ana Matos também. A Ana deve estar falando do evento que vai acontecer lá em São José. Isso. Ela está dizendo evento imperdível. É verdade, verdade. Ela tem razão. O ano passado foi maravilhoso. Ana Matheus. Marcelo Gomes também, 2 Marcelos. E o Marcelo Brito lá do Perequemirim também, acenando, dando bom dia, professor também, viu? Legal. Bom, são 9h51. A gente faz um rápido intervalo de apoio. Na sequência, a gente já vem aí com as notícias regionais e também as notícias locais. E nós acabamos, antes do intervalo, o último intervalo, nós falamos da vacina da gripe, que o estado de São Paulo vai fazer aí o dia D, amanhã, tá? E antes que vocês nos perguntem, Caraguatatuba também está já preparada para amanhã a vacina. A gente traz essa reportagem logo após o apoio cultural. 9h51.